pessoas. Então, o nosso Lab, ele visa acelerar ideias, projetos. Antigamente, alguns chamavam só de incubadora. Eu não gosto do nome incubadora, parece vírus quando está incubado. E depois da Covid, eu não quero nem saber da palavra. Não está errada a palavra, não está errada. Eu é que não me apropriei mais dela, eu prefiro ficar... O Lab é uma aceleradora de talentos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E tirar da mente ou do papel aquela ideia genial que tivemos e um dia deixamos lá no canto e até nos frustramos, porque não levamos adiante. Então, o Lab, nós somos um time de mentores, professores, cara de pau. Quando não sabemos, nós, graças a Deus, temos muita articulação aqui na cidade, aí nós vamos quem tem a resposta para trás, para dentro, né? Do Lab, vem aqui, vem conosco. Importante é que nós alavanquemos negócios bons para todos. Eu que adoro estudar palavras, negócio significa negar o ócio. Ou seja, eu não quero ficar parada, eu nego o ócio, não quero ficar ocioso na minha vida, né? Então, são as coisas bem bacanas, diferentes, e promovemos na área cultural, ambiental, social e econômica com esse cunho de negócios sociais. Então, é um espaço lindinho, bacana, nós convidamos as pessoas, quem vai lá não quer sair, é sinal que é legal, né? Que quando a gente não gosta, a gente não quer voltar, mas se não quer sair, é que o negócio... E ainda quer trazer mais gente, é sinal que é legal. Então, quando vierem aqui a Santos, São Paulo, litoral, terceira cidade melhor do Brasil, para morar, olha que chique, a cidade lindinha. As de vocês são maravilhosas também, né? Eu amo aí Norte e Nordeste. Aliás, eu amo esse país, viu? Eu nasci no país certinho, gente. A gente vê, os outros países têm belezas naturais incríveis, mas o calor humano, é só aqui no solo brasileiro, né? Então, é um país abençoado mesmo, maravilhoso. Então, venham a Santos e teremos um prazer enorme em acolhê-los. Eu também amo o Brasil. Às vezes as pessoas falam, elas confundem, né? O Brasil é uma coisa, a nação brasileira, o território brasileiro. Outra coisa são alguns governantes que entraram para bagunçar, né, a qualidade de vida de todos nós. Mas o Brasil é maravilhoso. Eu gosto muito da análise de alguns sociólogos que falam, né, sobre o Brasil. E aquele sociólogo italiano, Domenico De Masi... Lindo, adoro. Fantástico, né? Ele fala que a 15ª sociedade, o modelo de sociedade é a brasileira. E o último livro dele, eles falam, né? O Brasil não é mais o país do futuro, é do presente. Agora, isso. O povo é que tem que pegar as rédeas do seu país e conduzi-lo, porque a potencialidade existe. Nós temos potencialidade. Exatamente, isso. É maravilhoso. E a riqueza, né? A riqueza em todos os sentidos, né? Riqueza mineral, riqueza vegetal, riqueza animal. Os reinos vieram, né? Se expressar de forma mais abundante aqui na nossa nação, né? Que coisa linda isso. Maravilhoso. Bom, eu penso que, Matheus, fica aí agora a seu critério. Já início, vamos abrir, sim, já estamos no horário, demos esse tempinho. Perfeito. Lúcia, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso Clube de Ciências Henrique José de Souza. É com muita satisfação que hoje a gente lhe recebe, né, para brindar aí o nosso propósito, o nosso projeto enquanto clube. Você tem muito a agregar, né, com esse processo de construção, com esse espaço, mesmo que de forma virtual nesse momento, né, a gente consegue transpassar essa barreira física, né, com o espaço virtual. Então, com você, Lúcia, a palavra. Gratidão, Matheus, Nidal, né, meus companheiros de jornada na busca de uma transformação social bacana, um país digno para todos nós. Então, uma honra estar... Agora é web, né?
espectadores, agora porque não é mais presencial, mas o bacana é que a tecnologia nos possibilitou continuarmos juntos, isso é muito legal, né? Então, vou começar aqui minha fala, Matheus e Nidal. Qualquer coisa, interrompa para nós interagirmos, ok? Então, depois dessa boa tarde calorosa, né? Eu gosto sempre de começar trazendo reflexões. O mundo mudou, né? E eu não sei se eu trago uma boa ou má notícia, mas o mundo mudará cada vez mais aceleradamente. Por isso é que as 24 horas do relógio hoje equivalem a 13 horas. A gente acaba de acordar, vai trabalhar, vai estudar e já começa tudo novamente. Cosmicamente equivalente a 13 horas. No relógio, 24 horas. Mas qual é a surpresa dessa aceleração, né? Eu adoro filosofia, vocês vão me conhecer um pouquinho mais, adoro filosofia, adoro etimologia, que é a origem das palavras, e dentro da filosofia, antes lá de Cristo, 475 anos antes, Heráclito, eu amo Heráclito, ele já dizia que a única constante do universo é a mudança. Se Heráclito já dizia naquela época que quando você coloca o pé no rio, retira o pé do rio, daqui a pouco o coloca novamente, você está pisando em outras águas. Por que o ser humano ele resiste tanto às mudanças? Quando nós poderíamos era provocar as mudanças que acreditamos benéficas para o maior número de pessoas. Aquele mundo, né, que nós achávamos que era somente realidade presencial, em março, aqui em, pelo menos Santos, São Paulo, foi no dia 16 de março, de uma hora para... Você foi dormir, eu digo chão, chão, terra, terra, no dia seguinte você acordou no mundo virtual, onde as informações estavam nas nuvens e você não tinha que estar nas nuvens, você tinha que fazer essa transição entre, eu digo, o alto e o baixo. Ou seja, tudo aquilo que nós até então havíamos aprendido, havíamos colocado na prática diária e que também foi até sucesso naquela época. Da noite para o dia, fez parte de um passado e que nós não queríamos revisitar. Porque tudo ocorreu, essa pausa, né, que o universo nos trouxe, foi exatamente para que parássemos e pensássemos o que nós estávamos fazendo com o nosso planeta Terra. E quando eu digo planeta, não é só desmatamento, camada de ozônio, estou dizendo tudo. Violência, pedofilia, degradação, violência contra a mulher, contra as etnias. O que nós, seres humanos, que nos julgamos tão pensantes, estávamos fazendo com o planeta? Então, uma força, uma energia superior, de forma democrática, porque foi atingido da noite para o dia a tudo e a todos, nos colocou num compasso, não de espera, não de esperar, mas de voltar a sonhar, a trazer mudanças que o mundo já há muito estava clamando. Ou seja, vocês devem... Eu estou aqui com gente interessadíssima, porque só estar num clube de ciência já significa pessoas que, dentro das estatísticas dos estudiosos comportamentais, dizem que somente 5% fazem isso, porque exigem comportamentos diferenciados. A maioria, infelizmente, foi o Gallup Instituto, que fez há 3 anos essa pesquisa, antes da pandemia, né? Eles disseram que 95% das pessoas passavam pela sua existência de forma... Até o pessoal não gostou quando eles publicaram na revista Exame, porque saiu a frase assim, somente 5% dos seres humanos fazem a diferença no universo. Os demais 95% passam pelas suas vidas pessoais e profissionais de forma medíocre. Foi assim que foi publicado. Mas o que é medíocre? É mediano. É aquele aluno
que numa prova de 1 a 5 ele tira 3 e ele diz, ihu, haha, estou na média. É aquele profissional que na sua empresa, na avaliação de desempenho, também tira 3 e acha, eu estou na média dos colaboradores da minha empresa. Mas o mundo não nasceu para a média. O mundo, ele nos estimula a conquistar o topo. Portanto, nós passamos a ouvir que a gente estava saindo do mundo VUCA, que no Brasil chamaram aqui que já era uma muvuca. O que é o mundo VUCA, né? Um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Quando foi em março, até o VUCA foi embora nesse mundo líquido. Bauman já dizia do mundo líquido, ou seja, tudo de uma hora para outra se liquidifica. Não faz mais sentido. Aí surge a época, não, agora não é mais mundo VUCA nem muvuca, agora é mundo bunny. Nós temos que aprender, né? Porque mudou em março, nós temos que aprender a agir no mundo, que do inglês, né, o Brighton, que então é fragilidade, temos que lidar com a ansiedade, com a não linearidade, não é uma coisa após outra, agora é tudo exponencial, além da velocidade da luz, aviões supersônicos, e um mundo que, na realidade, o do Bunny, esse é o mundo do imponderável, daquilo que é incompreensível, principalmente por pessoas como nós somos cara de pau aqui, de estarmos reunidos, né, num dia de semana para ouvir algumas coisas que o nosso eu verdadeiro já estava ansiando. Por quê? Não existe acaso nem coincidência no universo de nós estarmos hoje aqui reunidos. Algum propósito maior o universo espera de nós. Quando a gente fala, então, no mundo da educação, e aqui eu faço uma pausa, educação não é somente aquele onde nós temos alguém que se diz conhecedor de um conhecimento, de uma técnica, de uma metodologia, mas o educador é qualquer ser humano de qualquer idade que tenha um saber, uma expertise, uma habilidade que possa ser compartilhada com outras pessoas. Porque se mudou de uma hora para outra a nossa forma de aprender, por que tem ainda muitos... eu não vejo a hora de voltar ao normal. Gente, esse ser humano, ele já ficou, mas muito além de março do ano passado. Porque não haverá um novo normal, muito retorno ao normal, novo normal, são expressões que já foram rasgadas dos dicionários. Nós estamos, na realidade, não estamos numa era de mudança, nós estamos numa mudança de era. Portanto, nós temos que evitar a pior das doenças, pior do que a própria Covid, que é a patologia, vocês devem ter ouvido falar, da normose. O que é patologia da normose? São aquelas pessoas que querem ser todas normais, do mesmo jeito, na mesma forma. Hoje não faz mais sentido, eu vou criar um programa de formação. Eu sou a primeira a dizer, não conte comigo. Formação vem da palavra forma e nós estamos numa era de tirar todo mundo daquela forma, que não trazia bons resultados, porque se trouxesse, não estaria acontecendo o que está acontecendo. Ou então, né? Programa de capacitação. Opa, capacitação lembra capacete, a raiz é a mesma, etimológica. Capacete é aquilo que me limita, né? Que prende a minha mente, não possibilita a mudança de mindset, como eles dizem, sair do mental do concreto, abstrair aquilo que não está pronto, mas que tem possibilidade de vir a ser. A própria palavra mudança já diz, nesse mundo, quem não muda, dança. E por que será que tem pessoas que nem bem dançavam ainda querem continuar dançando aos velhos ritmos? Não, que bom, nós não voltaremos ao normal. Não teremos um novo normal. Nós teremos um mundo de possibilidades. E esse mundo de possibilidades é esse que cada um de nós, que nascemos com dons, com virtudes,
com talentos, agora mais do que nunca vamos nos permitir aflorar. E nós também que estamos na área da educação, mais do que nunca, nós temos que estimular cada um daqueles que passam por nós, que tenham essa possibilidade de despertar desses dons, virtudes, talentos, vocações. Ou seja, não mais levar a eles aquilo que nós julgamos que é importante. Importante para quem? Para que momento? Para que contexto? Se as profissões que nós até então exercíamos não mais existirão até 2030, gente. E 2030 só faltam 9 anos. Se são outras exigências, o Fórum Econômico Mundial publicou isso em 2011, 10 anos atrás. E parece que teve gente que nem leu em 2011 e nem foi buscar anos depois tudo isso que esse novo mundo exige. O mundo cada vez mais diz, se tecnologia, que nós é que criamos, né, gente? Eu amo tecnologia, depois vou dar até um exemplo. Se nós é que criamos essa tecnologia, e brilhantes como somos seres humanos, essas mesmas tecnologias são superadas pela sua melhor versão na média de 12 horas após. Olhe lá, eu acabo de aprender a como usar um aplicativo, uma ferramenta, uma plataforma, etc. 12 horas depois, ela já está num processo ou de melhoria contínua ou abandonando tudo aquilo que foi legal até então, porque ela já criou uma coisa nova. E quando eu digo ela criou, não é a máquina. Quem cria tudo isso somos nós. E nós criamos para o quê? Por que a gente está criando tanta tecnologia? Primeiro que foi ótimo, né? Se não tivéssemos criado, não estaríamos aqui agora. Eu acho que intuitivamente nós já sabíamos que seríamos pausados. Talvez tenhamos sido pegos distraídos, mas nós fomos pausados para o grande salto, que é o que a gente chama da educação 5.0. O mundo só fala na indústria 4.0. Quando surgiu a indústria 4.0, ou seja, toda automatizada, com robótica, inteligência artificial e etc., internet das coisas, a educação, então, foi lá, copiou e colou. Começou a dizer, eu atuo na área da educação 4.0. Ou seja, a tecnologia já faz parte dos meus processos para levar a aprendizagem. Quando a gente sabia que não era bem assim, não, né, gente? Eu, propositadamente, há uns meses atrás, eu fui fazer uma pesquisa como é que as pessoas aprendiam as coisas. Desde a época pré-jurássica, os seres que habitavam o planeta aprendiam de boca ouvido. Então, era o avô que passava para o pai para os filhos, os netos, etc. Como plantar, como colher melhor, época, estação de ano, qual a caça que dá naquela região. Era tudo aprendizado naquela época pré-jurássica. E era feito como alguém que se dizia detentor desse saber lá na frente, despejando naqueles que ele julgava, né, que não tinham ainda. Depois, as pedagogias da vida foram chamando isso de uma educação bancária, onde quem sabia mais fazia depósitos naqueles que sabiam menos. Olha que coisa horrorosa! Ou seja, não era dada vez e voz às crianças, aos jovens, aos adolescentes, que têm, sim, saberes e experiências que nós não trouxemos nas nossas bagagens individuais. Então, nós temos que, gradativamente, buscar aprender e apreender, não é só aprender, né? Aprender aquilo que passa pelo nosso crivo interno, que faz sentido, etc., o que hoje nós estamos chamando da educação 5.0. Porque se o educador é que prepara quem está as próximas gerações, ele não pode estar
no mesmo 4.0. Ele tem que estar um degrau acima, com um olhar global, que a gente chama, né? Como se fosse um astronauta. O que está acontecendo aí no mundo que eu ainda não faço, mas faz sentido na minha cidade, na minha comunidade, na minha escola, na minha empresa? E esse olhar macro, global, holístico, né? Exige, então, outros conhecimentos e outras habilidades. O mundo percebeu o quê? Que se máquinas que chamam de hard, né, hard skills, ou seja, conhecimentos, competências que eu desenvolvo para lidar com as máquinas que nós mesmos criamos, elas ficam obsoletas, velhas em 12 horas, eu tenho é que ter uma predisposição para continuar aprendendo. Aí surgiu a expressão: aprenda rápido, desaprenda tudo que não faz mais sentido mais rápido ainda, reaprenda e torne a aprender. Ou, como chama em inglês, lifelong learning, que é o aprendizado pela vida eterna. E isso é maravilhoso. Quem não gosta de aprender, sinto muito, né, gente? Eu não sei o que está fazendo no planeta. Está talvez gastando a nossa água, nosso alimento, então está na hora de ir embora. A hora é para aqueles que começam a autotransformação, porque você só pode se arvorar, transformar o entorno, se primeiro se transforma, né? O caminho, a viagem é para dentro, é do autoconhecimento. Quando eu me transformo, o meu entorno começa a me olhar diferente. Não ficamos nem melhor nem piores, isso é bom deixar claro. Mas nós vamos sim nos tornando diferentes. E, portanto, nós podemos vir a ser exemplos de objeto, entre aspas, com cuidado dessas palavras, de admiração. Nossa, que legal, fulano falou um negócio interessante, fez sentido para mim, etc. Então, nessa educação 5.0, e o Fórum Econômico trouxe isso em 2011, ele diz assim: nós temos que continuar buscando conhecimentos para que a nossa mente, né, amplie, a nossa mente concreta. Ele ainda ficou no concreto até então. Nós temos que desenvolver um pensamento analítico, um pensamento mais crítico, no sentido, eu sou capaz de fazer melhor do que eu fiz ontem. Eu tenho que desenvolver uma capacidade de persuasão, quando eu acredito que a minha ideia é benéfica para a maioria das pessoas. Eu tenho que saber negociar, tem hora que eu tenho que dar passos atrás para daqui a pouco dar outros passos à frente. Eu tenho que me predispor a buscar soluções para problemas mais complexos, etc. Isso é a parte que a gente chama do hard, o pensamento mais lógico, raciocínio. Aí vem o mundo, ano passado, iniciando a década 2020 até 2030, e diz: isso não é mais do que obrigação. Eu quero ver vocês acelerarem a busca da inteligência socioemocional, para serem mais equilibrados, mente e emoção, socialmente se colocarem para provocar interações, usarem mais palavras que comecem com eu brinco que é o bom cocô, né? Colaborar, cooperar, compartilhar, conviver, quer viver com, e uma série de palavras que começam com que essas palavras sim fazem sentido no aqui e agora, que essas são as práticas inovadoras na educação, porque o restante eu sou assim, eu quero uma coisa nova, eu vou fuçar, eu vou lá no Google, sites sérios, porque tem muito besterol, lógico, vou no YouTube, tem tutorial, me ensina como fazer, para que eu vou perder tempo? Agora, a parte comportamental. Nenhum robô consegue nos replicar, e as organizações, sejam elas escolas, academias, empresas nacionais, multinacionais, etc., sabe que estão nos exigindo? Comportamento que eles chamam de soft skills. Comportamentos e atitudes diferenciadas. Exemplo: ouse criar
Coloque a criatividade, por mais estapafúrdia que venha a ideia, não tema, coloque para fora, inove. Se errar, não tem problema. A única coisa que o mundo exige é erre rápido para corrigir rápido e não repetir o mesmo erro. Só isso, é o princípio das startups. Eu estou nesse mundo. É ao contrário, não tenha medo de errar. Apenas corrija rápido e não repita isso, porque outros erros virão. Não tem problema. Então, já falamos de inteligência socioemocional, criatividade, inovação, adaptabilidade. Até então, o pessoal só falava de resiliência. Resiliência, o que era? O exemplo mais comum era o bambu, que frente a um vendaval, ele vai até o solo, e ele depois, com essa flexibilidade, ele volta a ficar inteirinho. Aí o mundo chega e fala, mas essa capacidade já é a capacidade do bambu. Eu quero ver o ser humano que, ao cair, à medida que ele se levanta, ele faz reflexões. O que me levou a cair? O que eu tinha que aprender com essa queda? E o que eu faço para voltar rapidamente e continuar a minha jornada evolutiva? O mundo hoje exige adaptabilidade. A comunicação assertiva. O que a palavra comunicar? É me tornar comum. Nós temos uma mania de chegar e falar, nossa, isso é óbvio. Óbvio para quem? O que é óbvio para um não é óbvio para outro. Então, uma série de coisas na nossa prática diária que nós achávamos que era muito difícil, né, colocar, é ao contrário, porque nós estamos vendo que nessa era da educação é o quinto momento, né? E isso tem várias explicações para outros estudos, o que nos exige exatamente esse olhar macro, holístico, começando por nós. Até então, só se falava, voltando na educação, né, que era o presencial. Tinham escolas com lousas digitais, cada mesa com computador ou com tablet. Mas se você pega fotos da época pré-jurássica que vem vindo até agora, Idade Média, etc., a foto é a mesma. Alguém lá na frente, só que antes era lousa, a pedra negra, que não existia lousa, era uma coisa preta para poder escrever com caco de vidro, né? Caco de tijolinho, pedras, etc. Até isso não mudou. Era alguém lá na frente escrevendo, só que agora é na lousa bonita, digital. Ou seja, não mudou a forma. O ano passado exigiu pelo menos uma quebra. Presencialmente, não mais. Nós não vamos deixar de aprender, vai ter que ser remotamente, virtualmente, à distância, cada um chama do jeito que quer. Mas o que era? Novamente alguém falando atrás da tela e as pessoas só ouvindo. Por isso que eu quero ser rápida para abrir para interação, porque senão não tem lógica essa prática. Hoje já se diz, né? Aqui em Santos tem escolas voltando parcialmente. É híbrida. É híbrida porque fica uma parte frente ao computador e fica a parte presencial. Mas os estilos não estão mudando ainda. E vem alguns e dizem, será que vocês não aprenderam que o novo modelo de educação chama-se a prática, olha que palavrão, ubíqua, ou método ubíquo. U-B-I, o quê? U-O. O que é isso, esse ubíquo? É onde nós podemos ensinar de qualquer lugar, de diferentes formas, usando diferentes aplicativos, plataformas, leituras recomendadas, em vez de ficar só falando sala de aula invertida, etc., metodologias ativas. Agora é assim, você me ensina do seu melhor jeito, desde que você me assegure que eu aprenda, porque senão eu vou buscar o aprendizado também onde ele estiver. Aonde estiver, com quem estiver, na hora que eu quiser, da forma que eu quiser, usando as ferramentas e práticas que eu quiser. Games, trocas, bate-papos, chats, fóruns, sei lá.
Eu chamo esse novo momento, que a gente chama de ecologia na prática pluralista do ensinar, significa que nós temos que ser nexialistas. Olha quantos palavrões eu estou trazendo para você. O que é nexialistas? Aquele aluno que ele é o centro e cuja palavra não é mais aluno. Vocês sabem o que significa a palavra aluno? Esse A já quer dizer aluno, sem luz. Desde quando que nós não somos seres luminosos? Então, a palavra também perdeu sentido. Hoje nós falamos, nós somos seres aprendentes. Aprendente do jeito que eu quero, o quanto eu quero, da forma que eu quero, quando faz sentido. Eu posso ficar até um dia inteiro sem dormir. Porque sejam pessoas ou alguma coisa que pessoas criaram e deixaram nas máquinas, estão me possibilitando continuar a ser um eterno aprendiz, um eterno aprendente. Esse mundo que a gente diz ubíquo, ele é chamado de onipresente, porque ele está 24 horas à disposição. E mais do que o bacana de tudo, as pesquisas que estão sendo feitas com quem já está nessa prática ubíqua, sabe que, olha que bons resultados nos trazem. O método é bacana, aprender com quem eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu bem entendo. Entretanto, não abrimos mãos de estar com gente. Ou seja, nós nunca seremos substituídos, porque o ser humano é um ser, antes de tudo, social. Ele só se desperta na hora que ele se encontra junto ao outro. Quando o outro lhe traz uma leitura diferente das mesmas coisas, um olhar diferenciado, a gente diz uma lente diferenciada sobre as mesmas coisas. Pontos de vista significa o quê? Apenas a vista de um ponto. Se vocês estão no norte, a vista do ponto daí, não é que é melhor nem pior do que daqui, nem o nosso pior ou melhor do que daí. Apenas são pontos de uma vista, de uma posição. Por isso é que o mundo está nos trazendo para essas práticas inovadoras que nós nos permitamos agir como astronautas. Sair do globo, olhá-lo em toda a sua dimensão, que a gente chama comportamento do glocal, profissional glocal. É o que pensa globalmente para agir localmente, aonde está, na sua comunidade, mas ele tem a visão ampla. Tudo isso eu batizei, porque esse termo nem existe no dicionário. Se estão no mundo que precisa ter um olhar holístico, então me é exigido uma holocompetência. Não mais competências para ir para as práticas diárias. Eu tenho que ir muito além, transcender as minhas práticas adotadas até então. Portanto, ficar no patamar, estava eu e Matheus no início do nosso bate-papo aqui, dizendo, e Nidal depois, como é que alguém diz que gosta de estar na zona de conforto, quando nós estávamos no mundo extremamente desconfortáveis, gente. Como que eu vou levar para os meus alunos sem luz? Não, se agora eu sei que eles são seres luminosos, com uma capacidade de aprendizado imensa. E existem alguns filósofos que dizem, se o aprendente não aprendeu, a culpa é de quem ousou achar que estava lhe ensinando. A culpa não é dele, porque cada um tem um jeito diferente de aprender. Então, eu não posso ir lá à frente e ensinar a todos do mesmo jeito. Um tem dom, talento, vocação para música, outro para arte, outro para pintura, outro para jogador de futebol. E eu vou querer que todos aprendam a mesma coisa se os projetos de vida deles são diferentes? Se eles vieram ao mundo com propósitos diferentes, como que eu vou e como eu ensinaria
a Beethoven jogar futebol ou ao Neymar compor as sinfonias de Beethoven? O respeito à individualidade faz parte, mais do que nunca, das práticas inovadoras na educação. Então, o nosso papel é não colocar pessoas nos trilhos. Os trilhos todos vão chegar juntos no mesmo lugar que eles não queriam chegar. O nosso papel, como verdadeiro palavra de educador, o despertador, o que desperta das dores para conduzir as pessoas à felicidade, é possibilitar que eles trilhem. Então, é sair do trilho para as trilhas. É muito diferente do que nós havíamos até então feito, né? Se o mundo mudou, voltamos à pergunta inicial. Mudei eu? Porque se eu não mudo, nada muda. E aí eu volto ao mundo que não faz mais sentido para ninguém. E existe uma frase hoje que diz assim: ou você assume esse novo momento, né? Ou assuma ou suma do mercado. O mercado não quer mais currículos formais. Sabe o que a palavra currículum vitae significa? Corrida de vida. O cara não quer mais saber, quando nos entrevista, o que eu fiz até ontem, gente. É passado, é coisa velha. Ele quer saber, Lúcia, o que você é capaz... Olha, o verbo até mudou. Lúcia, o que você é capaz de me entregar? O verbo é entregar. Daqui para frente, que faça a diferença na minha escola, na minha empresa e no mundo. Não quero saber o que você entregou até agora. Eu quero saber se eu devo te contratar, porque você vai me fazer entregas diferenciadas, não mais do mesmo. Ou seja, as perguntas mudaram, as respostas precisam ser mudadas. Eu acho que eu já falei bastante, né, Matheus e Vidal? Acho que nós devemos abrir aqui para o nosso bate-papo. Eu não sei se me fiz clara, porque a outra pergunta que a gente nunca se deve perguntar. Vocês entenderam? Essa frase é cruel, hein, gente? Nós temos sempre que perguntar. Eu espero ter me feito clara. E se não o fiz, espero agora fazê-lo. Gratidão. Maravilha, Lúcia. Obrigado por essa interação, esse bate-papo, o quanto que enriquece, né, a nossa tarde de hoje. Não, sim, Lúcia, assim, agradeço também, porque é sempre muito enriquecedor te ouvir. Dentre tantas coisas importantes que você falou, tem duas que eu gostaria de tratar assim um pouco melhor. A comparação da educação 5.0 com a educação 4.0, né? Nós estamos saindo da 4.0, acho que isso é uma coisa que precisa ficar bem trabalhado mesmo. E outra coisa importante, quando você finaliza a sua fala dizendo assim do currículo formal, né? Então, apela a pergunta: o que você pode me entregar? Aí eu fiquei aqui, sabe, me indagando, o que será que o interlocutor espera a resposta, né? Que resposta ele quer ouvir? Porque isso é muito importante, né? Então, para a gente começar nosso bate-papo com essas duas questões e para os alunos também se aquecerem para colocar as questões deles, né? Então vou respirar como diz, por ordem, né, Nidal? Você me perguntou. Se nós tivermos que definir, e eu tenho muito medo, definir é colocar fim, e as coisas não devem ser finitas, mas de uma forma muito rápida, a gente hoje chama de educação 4.0, é aquela onde a tecnologia tem um papel de destaque no processo de ensino-aprendizado. Ou seja, ele é uma das possibilidades de conduzir o aprendizado. O 5.0, ele insere o 4.0, ele é um avanço, ok? Só que ele acrescenta a importância
importância do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, o nosso jeito diferente de ser, de agir e de pensar. Isso, é esse destaque aí da questão emocional que ficou assim relegado, né? A escola acabou deixando muito de lado, negligenciou essa parte, né, humana, e trabalhou muito a parte mais cognitiva, que também não deu conta de chegar onde precisou. Mas então, assim, essa questão emocional que a gente percebe, assim, você falou, foi bem clara ao longo da sua exposição, o quanto é preciso superar essa questão emocional, os instintos, né, e passar a sermos mais humanos mesmo. Então, acho que isso aí eu penso que aí também, além da inserção da tecnologia, um grande diferencial, né, Lúcia? Eu acredito, e eu digo assim, não é só Lúcia Helena que acredita, porque quem está estudando essa área já nos sinaliza que é o que vai daqui para frente, em termos até de nova era mesmo. O que vai nos diferenciar é nós resgatarmos o humano ser que um dia abandonamos. Eu não sei se eu me fiz clara. O ser humano deixou de ser humano. Ele virou máquina. Ok? Então, nós não estamos dizendo, e eu estou na área da tecnologia, mas o que nós devemos priorizar e privilegiar é a humanidade que habita em cada ser. Aí sim a educação faz sentido, que vem a palavra alteridade, com L, alteridade. O ser que habita em mim, que difere do ser que habita em você, mas ele te honra e te respeita. Isso é alteridade. E isso nós tínhamos perdido. Os seres humanos estavam em conflitos, e em confrontos, e não em encontros. E nós só crescemos em encontros, e não nos desencontros. Não sei se eu me fiz clara agora. E dá o seu microfone, tá mudo. Não, tá bem claro desde o início, é porque eu quis dar uma ênfase, sabe, para deixar marcado essa questão. E a outra, Lúcia, é sobre a resposta, entrega, né? O que você tem para me entregar? Olhe lá, como o mercado, eu digo hoje é hoje mesmo, nesse horário, 15h17, porque daqui a um minuto pode ser outra coisa, ok? Então, eu estou falando no dia 13 de julho, às 15h17. Hoje é o que eles esperam que nós levemos, né? Então, Lúcia, o que você é capaz de me entregar daqui para frente? Eles buscam o seguinte: soluções diferenciadas para... É um termo que eu não gosto, mas o mercado está adotando. Para as dores que a sua empresa identificou ou para aquelas que ainda nem foram identificadas. Eles usam a expressão dores, ou seja, outro dia numa palestra eu falei, gente, eu não gosto da expressão dor porque parece que quando alguém me contrata eu tenho que ser o remédio. Eu não quero ser remédio, eu quero evitar que as pessoas adoeçam, que as empresas continuem saudáveis, que elas cresçam, que sejam lucrativas, que abram portas, né? A palavra oportunidades vem isso, abertura de portas para o maior número de pessoas que se beneficiem delas. Mas as empresas hoje usam muito essa expressão. Eles querem pessoas capazes de atuar, entre aspas, como remédio para as suas dores. E não pode ser um remédio qualquer, tem aquele que seja eficaz, que cure, não mate, nem tenha efeito colateral. Muito interessante. É muito importante saber e conhecer essa perspectiva do mercado, né? Principalmente para os jovens que estão entrando agora, que vão para o enfrentamento, né? Conquista do seu espaço. Muito bom, obrigada, Lúcia. Eu acho que, se você me permite, já que tem gente aqui que talvez esteja... Não se fala mais desempregado, viu, meu jovem? Quando alguém está desempregado e alguém... onde você trabalha? Eu estou observando o mercado. Então, nessa observação do mercado,
Não, são coisas que, quando numa entrevista alguém chega e fala, me fale de seus pontos fortes e de seus defeitos, não se deve repetir. O cara que está selecionando, quando eu digo cara é homem ou mulher, ok? Não importa. Quem está nos selecionando, ele quer ouvir de nós não repetir a palavra dele. Ele falou de propósito, me fale dos seus pontos fortes e defeitos ou fraquezas. O que ele espera que nós façamos? Primeiro, não sermos exibidos, né? Então, a primeira coisa, olha, as pessoas com as quais convivo e trabalho, né, sinalizam como meus pontos fortes a comunicação, é isso, verdadeiro, não pode mentir, né? É isso, daí isso é ok. Entretanto, aí é você se autoanalisando. Entretanto, observo ainda em mim pontos de melhoria. Não se fala, eu não tenho defeitos, eu não tenho fraquezas, eu tenho pontos de melhoria como qualquer ser humano. Então, na entrevista, a parte legal são os outros que estão me dando feedback, retorno. Mas a autoanálise, o autoconhecimento, a autocrítica, sou eu já sinalizando que eu sou capaz de perceber que eu tenho oportunidades de melhoria na área XYPTO e já estou em busca delas. Então, aí você vai dizer, ó, se é um curso que estava me faltando, eu já me matriculei. Se eu tinha dificuldade de me comunicar, eu estou participando todos os dias de rodas de conversa, de clubes do Pensar, etc. Olha, clube de ciências. Isso daí eu já sinalizo para o meu contratante que ele tenha que apostar em mim, porque eu já comecei fazendo a diferença. Não sou melhor, não sou pior, mas já cheguei, sim, fazendo a diferença. E ele fique tranquila que eu vou ter uma corrida de vida, né, currículo vitae, que ele vai se orgulhar. Muito bom, muito, muito, muito importante. Maravilha, Lúcia. A gente deixa aberto, né, para inscrições de perguntas, tanto o chat quanto fazer a pergunta mesmo por áudio, né? Podem abrir microfones, ou quem é tímido. Aqui nós estamos num clube fechado amoroso, que é o clube, né? Henrique José de Souza, é amorosidade pura. Então, podemos... aqui ninguém está nos avaliando, julgando. Quem faz isso também está errado. Ninguém deve julgar, principalmente pré-julgar ninguém. Saulo levantou a mão. Saulo, vamos ouvi-lo. Então, quantos encontros, quantas chamadas a gente vai fazer? Não entendi a pergunta. Como assim, Saulo? Quantas reuniões a gente vai ter? Eu acho que, na verdade, Saulo fez uma pergunta para o clube, né? Ok. Tá, então, eu pensei que era para mim. A gente tem uma perspectiva de um ciclo de palestras. Hoje a Lúcia está abrindo o ciclo, né? A gente tem uma perspectiva de 4 encontros, né? Por enquanto, o planejamento que a gente fez são de 4 encontros. Tá bom, Saulo? Queria ouvir mais sobre a filosofia da Lúcia, mó legal, pô. Vamos fazer aqui, se o clube permitir, a gente pode fazer um encontro mensal. Maravilha. Maravilha, Lúcia, maravilha. Eu aprendo muito com essa juventude, vocês não imaginam. Eu faço parte aqui de tudo que é clube de jovem. O pessoal me apelidou que eu sou uma gatosa, uma gata idosa. Eu tenho 68, gente, 68. Formação, aqui estão perguntando, formação. Bom, eu comecei com 2 faculdades, 3 pós-graduações, mestrado, né? E até hoje eu continuo estudando. Louca como sou, o que fiz eu nesse período de março? Eu estou fazendo mais 2 pós juntas. Justiça Restaurativa, que é a primeira no Brasil, para mediação de conflitos, principalmente nas áreas educacionais, e o outro de Psicologia Transpessoal, pela Universidade Internacional da Paz, ligada à ONU e à Unicef. Eu não paro de estudar, gente. Esses livros aqui, isso daqui não é fundo de tela, não, viu?
Isso daqui eu vou lá e pego os livros e abro, e leio e não sei o quê. Aqui deve ter uns 3.000 livros no meu escritório de casa, né? Onde eu trabalho deve ter mais uns 3.000, e fora os que eu doei quando eu mudei para cá 10 anos atrás. Lúcia, eu vou aproveitar então para eu fazer uma pergunta. Saulo, tem mais alguma pergunta? Nenhuma. Nenhuma. Lúcia, então, eu vejo, né, a gente conversou sobre o individualismo, a individualização, o respeito da individualização no processo da educação contemporânea, né? Como a gente pode pensar em estruturas educacionais que valorizem mais, né, e melhor a individualidade de cada estudante, né? Não aluno, estudante. Eternos aprendizes, como nós somos eternos aprendizes, né? Sim. Mateus, já existem algumas experiências que são consideradas aquelas que nós devemos ter um olhar sobre elas. Muitos conhecem da Escola da Ponte de Portugal, do professor José Pacheco, que já era uma escola aberta, vamos chamar assim, trabalhando projetos de vida, etc. Mais recentemente, um amigo meu, que é doutor em educação, o Vicente, ele esteve na Finlândia. Em plena pandemia, ele foi lá. Ele foi lá e ele observou que mesmo nessa situação, as crianças de máscara, aprendendo álcool gel, etc., eram colocadas em salas onde eles chamam de cantões, onde as crianças têm a sala de música, a sala de arte, tem outro que representa uma casa, onde as crianças são separadas como se fossem casais, a partir dos 4 anos. Então, um dia elas têm que cuidar da cozinha. Até o letramento é feito, aprendizado de aprender palavras, a panela, o fogão, para que serve, quando usa, os riscos de deixar o fogão, tudo isso é como se fosse uma prática, vivenciação de realidades. E nesses encontros, dentro de escolas, os encontros, era exatamente como é que você se vê daqui a um tempo, o que te faz feliz? O que me faz feliz é cantar. Então, tem professores de música, de canto. Tem gente que não quer tocar, mas quer cantar. Então, tem técnicas vocais. O outro quer pintar. O outro, eu quero ser professor igual você, professor. Então, tem também práticas educacionais para as crianças, educação financeira, porque cada vez, né, o dinheiro está curto para o mundo inteiro, gente. Tudo isso é o mundo, atingiu democraticamente o planeta. Então, a parte econômica não está legal para ninguém. Então, aprende desde pequenininho a não ficar pedindo, sendo o valor do dinheiro. Olha, quanto custa uma maçã que você pede para a mamãe, um suquinho, e assim vai em diferentes níveis. O que eu pude aprender com quem está fazendo ainda essas viagens, né, é que cada vez mais a escola ela potencializará o propósito daquilo que nós viemos fazer no planeta. Então, exige um olhar para o ser integral que habita cada um, porque dentro de cada criança, jovem e adolescente, tem um ser humano integral, pronto a despertar. Então, não é mais a massificação, a uniformização, é o respeito ao diverso, a diversidade, a inclusão, aquilo que é único e por isso o torna tão diferente. Maravilha, Lúcia. Muito obrigado. Fiz algumas anotações aqui. Tem Dani levantando mão. Pode perguntar. Dani, fique à vontade, então. A palavra é sua. Eu vou tentar ser bem breve, viu, Matheus? Muito obrigada. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Nidal. Eu estou aprendendo muito com vocês e o que eu quero é fazer uma pergunta realmente, assim, meio que desesperada, assim. Eu estou começando a dar aula agora, sou formada, mas aí a experiência em sala de aula está começando agora. E aí eu tenho tentado pegar todas essas técnicas que vocês vão ensinando ao longo das lives, de todos os encontros, e botar em prática. E aí a gente fez um mapa dos desejos dos alunos e eles disseram tudo o que eles queriam realizar.
E aí teve uma gincana junina e eu tentei botar esses sonhos em prática. Só que o que eu percebo é que eles têm muito impulso de iniciar, mas não conseguem manter e fixar esse projeto até o fim. Aí, quando chegou no final, a gente teve que fazer alguns arranjos, porque os desejos não conseguiriam ser concretizados a tempo, no prazo. E aí, eu estava lendo, estou fazendo outra graduação também, sou meio como você, viu, Lúcia? Que bom. Formada em História, fazendo Letras Português, mestrado em Educação, 2 pós. Eu amo estudar. E aí, eu estava lendo sobre metodologias ativas, e era um trabalho recente de uma pesquisa que foi feita em Manaus, na Secretaria de Educação, e ela notou isso, que muitos jovens, metade deles se engajaram e a outra metade disse que não tinha condições da tecnologia ou não cumpriu os prazos, ainda assim. Então, a minha pergunta é, como é que a gente, enquanto mediador, pode fazer com que esses alunos que são autônomos, que têm esse pensamento crítico reflexivo, eles possam levar um projeto adiante até o fim? Olha, pela minha experiência, porque a gente passa aqui também, não é só aí na região, não. Nós passamos aqui também, né, em São Paulo, Santos. O que nós observamos? Tem alguns, quando perguntados qual é o seu sonho, o seu projeto de vida, estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para facilitar. Somente, por isso que a gente usa muito a expressão de nós somos facilitadores daquelas expectativas, desejos, né, desses alunos. Muitos, o Roberto Chiniachik tem uma expressão, tem pessoas que por si só elas têm iniciativa e acabativa. É o neologismo, né? Tem iniciativa e acabativa. Outros têm iniciativa. Quando eles começam a reduzir o ritmo, o que nos cabe, Dani? O que nos cabe é estar próximos deles para saber o que fez com que, ou o que está fazendo, com que isso esteja esmorecendo. Não era um sonho real, não era uma expectativa real, ou então até era um sonho, uma expectativa real. Entretanto, nós facilitadores, será que não facilitamos esse caminho com instrumentos, com ferramentas, espaços para que a gente veja e voz? Será que nós estamos fazendo com que eles se sintam pertencentes desse espaço? Ou nós acabamos, o outro está fazendo, a gente acaba até sem querer se envolvendo com quem faz e negligenciando quem não está fazendo. O que será que ele está passando na casa deles? Que às vezes a gente diz, para com isso, daí é um besterol, está desestimulando. Hoje nós estamos pensando em criar aqui no próprio Lab, né, uma escola de pais. O pai é o primeiro educador. Se ele não educa, não estimula, ele delarga a educação para nós, educadores. Essa criança pode ser frustrada. Ela é estimulada conosco e chega em casa desestimulada. Olha que fragmentação desse ser, que já não fica mais integral. Então, como eu vejo, o que eu tenho procurado fazer? Aqueles que têm iniciativa e acabativa, eu estou celebrando, impulsionando, e se acabou mais rápido, e daí? Nossa, que bacana, eu sei que vocês podem ir além e vai fazendo, mas não deixo pelo caminho que não está tendo acabativa, porque senão eles ficarão frustrados, principalmente porque vão ver, querendo ou não, os que chegaram é que vão ser celebrados. Eles precisam também ser celebrados pelo esforço de tempo e energia que estão demandando num processo que, às vezes, eles têm dificuldades reais. Sejam até cognitivas, ou de habilidades, ou de não estímulos externos. Então, não sei se eu respondi, Dani. Eu acho que exige mais de nós estarmos muito mais próximos. Respondeu sim. Eu percebi que os que tinham esse estímulo de iniciativa e acabativa, eles chegaram a chorar de frustração por tentar levar o projeto adiante, e acho que isso que você falou, de não olhar para os que não estavam fazendo, por quê? Acho que faltou isso. Muito obrigada. Acho que vale. Não existe fórmula pronta nem fórmula mágica, mas é algo que tem dado bons resultados, né? Mas devem existir outras formas também. Grata pela pergunta, Dani.
o Ramon Lobo levantou a mão. E depois a K Alves. A gente pode... Eu gostaria de ver essas carinhas. Por que não? Olha a ousadia que o mundo exige. Abre a câmera. É só não falar enquanto o outro está falando, né? Porque nós estamos falando de gente educada. O outro terminou. Aí entra e fala, ai, que lindo, agora eu estou vendo vocês. Legal, pode, estou ouvidos aqui, Ramon e K. Boa tarde. Gostaria de agradecer, primeiramente, o acúmulo de conhecimento, esse enriquecimento, né, que vocês estão me proporcionando, né, nessa tarde. Queria desculpar o barulho, né, que tem um vizinho meu aqui muito barulhento, mas enfim. Eu queria perguntar para a senhora, retomando aquela questão da educação contemporânea, em relação à individualização. É correto eu pensar em relação a essa individualização quando a gente remete aos educadores? Porque a senhora falou em relação aos educandos. Aí eu queria saber com a senhora se eu poderia remeter aos educadores também. Muito obrigado. Eu agradeço a pergunta, porque a minha maior... Eu não digo briga, né? Porque eu não sei brigar. Mas eu digo assim, o meu maior propósito nos últimos 10, 11 anos já, exatamente é levar ao MEC um projeto que eu batizei de Quem Educa o Educador para essa nova era. O ano passado, gente, dia 18 de fevereiro, não tinha pandemia, né? Eu muito doida, deu uma louca, assim. Eu falei, esse ano nós temos que mudar essa educação. Fui a Brasília, fui muito bem recebida pelo Conselho Nacional de Educação, e o meu foco, Ramon, foi exatamente a isso. Ninguém educa nada nem ninguém se não é educado internamente. Como que você vai dar ao aprendente algo que você não tem, que você... ou por falta de oportunidade, ou teve oportunidade, mas não quis se apropriar desse saber, desse conhecimento, dessa habilidade, não de se desenvolver na parte afetivo-emocional, é destemperado na frente dos alunos? A minha prioridade exatamente está atuar com os educadores. Porque tem muitos educadores que estão sendo educados pelos educandos. Porque a educação está na alma, gente, é aquilo que você traz. O educando que está dando show para muitos educadores. Então, Ramon, vamos juntos. É um belo desafio, mas o que nós temos que trazer exatamente é uma nova forma de educar. Portanto, começar por aqueles que se arvoram dizendo que são professores e educadores. Concordo plenamente. Verdade. Até porque também é uma troca de conhecimento, né, entre ambos. Exato. Tanto de educadores quanto de educandos, sempre é uma troca de conhecimento, é um eterno aprendizado, né, que a gente sempre adere, né, no decorrer do nosso dia a dia. E aprendemos muito com os educandos, porque as experiências de vida, outras coisas que nós não vivenciamos, gente. Então, é riquíssimo, mas tem que ter um olhar para o educador, tem que ter a humildade de reconhecer que ele não sabe tudo, e que bom que ele não sabe, mas que ele tem que, junto, construir algo diferente, juntos. Quando eu falei do conviver, compartilhar, tem o co-construir o conhecimento. Hoje é construir de forma coletiva. Né? Então, tem que ter todo esse... Muito obrigado, professora. Tá? Eu agradeço. Cadê a K? A K caiu? A K caiu. Ah, ela está no supermercado. Está lá, K, estou no supermercado. Depois ela entra, mesmo no supermercado. Alguém fiquem à vontade para externalizar pontos de discussão, sintam-se à vontade. Késia?
A Isabel levantou a mão primeiro, Matheus. Eu não tinha visto, não. Desculpa, então, Isabel, fique à vontade. Não é que a Lúcia estava falando sobre questão da educação do professor, né? Que a gente estuda muito sobre educação continuada, né? O que a gente mais vê na faculdade falando sobre educação continuada. Mas se percebe que, às vezes, isso fica só na teoria. Tem professores que eu conheço que eles não fazem questão. Agora, nesse tempo de pandemia, nós podemos descobrir esses professores que não têm interesse em aprender. E ele não aceita que o aluno a ensine, certo? E é interessante que eu me deparei com alguns professores que chegou a nos pedir ajuda, né, aqui na nossa empresa, que eles não estavam sabendo como lidar com o aluno por trás da tela, porque ele estava tão acostumado a dar coisas para o aluno fazer já pronto, né, levar a tarefa pronta só para responder do jeito que ele acha que é. Assim, é incrível. Eu ficava assim, surpresa com a falta de interesse do professor em aprender. Então, isso precisa ser falado mais. Eu acho que as escolas em si deveriam cobrar mais desse professor. É como você estava dizendo, se ele não está servindo para alguma coisa, então dá licença, né? Sai da frente. Sai da frente, dá lugar para outro, dá lugar para esse pessoal novo que quer trabalhar. Porque é difícil, nós temos realmente que falar mais sobre educação continuada. E eu gostei demais de ouvir a palestra contigo, porque me trouxe assim, recordações de quando eu comecei a estudar. É incrível, a gente fica escutando e falando, gente, era exatamente isso. Parece assim que os professores não queriam que a gente aprendesse, a gente tinha que fazer só o que eles sabiam, e às vezes a gente sabia do nosso jeito, talvez até melhor do que o que eles estavam passando para a gente, mas a gente era obrigado a fazer como eles queriam. E ainda bem que não estamos mais nesse tempo, né? Que era uma prisão na escola, se não for igual o que ele quer que a gente passasse para eles, a gente era até repreendido, né? Ficava de castigo, então era muito difícil. Hoje em dia, assim, eu louvo a Deus. Não é mais assim. E eu tento estar sempre, assim, aprendendo, né? Que eu ainda estou fazendo a faculdade, e eu procuro, assim, aprender, porque eu não quero passar essa vergonha com as minhas filhas. Quando elas me perguntam alguma coisa, eu fico feliz de saber passar para elas, porque às vezes ela chega e fala, mamãe, a professora falou isso, mas está errado. E aí eu vou ver, realmente está errado, né? Mas eu falei, não vai repreender, sua professora não vai falar. Faça do seu jeito, se for o caso, procura a sua instrutora, lá naquela estudando no internato, e converse, porque às vezes ela sabe mais que o professor. É uma coisa incrível isso, que essas crianças, esses educandos de hoje, eles estão muito além, muito à frente. E tem professor que não quer. Então, se não quer se atualizar, dá licença. Tomar à frente. Foi muito boa a sua palestra, muito obrigada. Quero participar mais vezes, viu? Vamos possibilitar, gratidão pela pergunta, só ainda complementando antes de passar para a Késia, né? Até os termos nós temos que mudar, né? Grade curricular, grade é o que aprisiona, gente. Sim. Então, eu falei, formação é o que mantém na forma, o capacete que limita, grade, né? Uniformiza, que no mundo diverso, como vai. Então, até a linguagem, e outro dia eu fiz uma provocação que teve educadores que não gostaram. Eu peguei um time de jovens e adolescentes e pedi, me tragam, porque hoje você faz cursos gratuitos na internet e eles ainda até mandam certificados. Os jovens trouxeram uma série de coisas que eles haviam feito nesse 1 ano e meio. Você acredita que os educadores pouco ou nada? Gente, quase que eu chorei aquele dia de vergonha. De vergonha de um educador não ter buscado se apropriar dos saberes, porque antigamente nós dizíamos, não tenho tempo nem dinheiro, e era verdade. Agora nós tivemos tempo e até quem fala inglês, curso de Harvard, de MIT, Stanford, o que não faltou, ou então põe no Google, tradutor, translation, traduz o raio do curso, mas vai aprender. E os educandos tinham muito mais novos saberes, isso é recente, do que os próprios educadores daquela escola, gente.
Isso é de chorar, é lamentável, é cruel, não sei nem que palavrão que eu pensei naquele dia. Ai, Késia, desculpe, eu quero te ouvir também. Depois tem a Isabel Coelho. Boa tarde, gente. Não, eu estou apaixonada em você, Lúcia. Você é formidável. Adorei sua palestra, aprendi muito. Novas palavras que você disse que às vezes a gente não se apropria delas, né? Não usamos elas no nosso dia a dia e elas estão presentes hoje. Muito presentes. A gente vê hoje, com essas aulas não convencionais, né, online, que as crianças têm N possibilidades de aprendizado e muitas vezes não são levados em consideração pelo professor. A gente percebe isso no nosso período, né, de estágio. No período, tem crianças que têm muito conhecimento e às vezes eles não conseguem se apropriar desse conhecimento pela limitação que o professor traz para ele. A gente percebe isso. Eles têm possibilidade de aprender da forma deles e às vezes não é respeitado. Igual a Isabel falou, no meu tempo de estudo também era assim. Quando era criança, nós éramos aprisionados. Tinha aquele momento, o professor dizia que você não ia, você não era daquele jeito que ele queria, você tinha que se adequar àquela maneira, por mais que aquilo lhe trouxesse transtorno. Às vezes mesmo até de aprendizado, de não querer estudar mais, porque não estava te envolvendo, estava te frustrando. Então, essa liberdade hoje que o aluno tem de aprender, de reter o conhecimento dele da maneira que é adequada a ele, eu acho que vai possibilitar demais o enriquecimento dele. E assim... Desculpe, termine. Não, pode falar, minha linda, pode falar. Não, eu só ia complementar, porque eu achei muito legal o que você trouxe. Nosso papel de facilitador é ajudá-lo nesses nexos, costurar, construir um mosaico, vamos chamar assim. Nós temos que ajudá-lo, porque eles têm várias pecinhas. Nós temos que ajudá-lo que a colagem para que aquele quadro, o que esteja sendo feito, fique de uma forma bonita, estética, harmoniosa, que ele se orgulhe daquilo. E não nós colocarmos as pedrinhas do jeito que a gente quer, aonde quer e na hora que quer, dá licença. Então, eu acho que nós é que temos que nos reeducarmos assim, de uma maneira acelerada, exponencial. Porque, senão... Eu estive semana passada com outros jovens da Câmara Jovem aqui de Santos, de 13 a 17 anos, e esses são ensino médio, a maioria, eles disseram, não queremos voltar para a escola da qual saímos. Queremos algo assim, clube de ciências, clubes do pensar, clube de trocas, onde todos possamos aprender uns com os outros, independente de idades. Porque tem jovens que dão show, então também não tem que... só porque eu tenho 70 anos. Tem gente que tem 90 e não aprendeu nada, e tem gente que tem 10 que dá um show de performance. Então, temos, né? Verdade. Aqui em casa, eu sou péssima em informática, no computador, mas eu tenho aqui, eu sempre falo, minha colaboradora, minha menina de 12 anos, ela me ajuda em tudo. Aquele cartaz seu foi mais de 50% ela que fez. Que lindo! Ela me ajuda demais. Aí ela estava falando, mamãe, tem que colocar lá naquele nomezinho lá, é o meu nome, não é o seu, não. Põe o nome dela, põe o nome. Nós temos que dar, é outra coisa que a gente tem que aprender. O educador acha que é tudo a autoria dele, não. Com quem que eu aprendi isso? Foi com aquele morador de rua. Outro dia eu aprendi com morador de rua. Pedi o nome dele, de onde ele tinha vindo, veio do Paraná, por que ele era morador de rua. Gente, aquele homem me ensinou muito. Então não é a Lúcia Helena que vai se apropriar do saber dele. Eu tenho que falar, gente, eu aprendi isso com o seu Anderson, que veio do Paraná, teve uma situação difícil, taranã. Então, qual é o problema de nós falarmos sobre os nossos ensinantes maravilhosos? Porque a vida nos traz tantos ensinamentos e anjos bons ainda para nos ensinar mais e mais, para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, lógico, né?
Ah, e a Cá voltou do supermercado, já está com a mão levantada. Cá, pode falar. Késia, gratidão, Késia. Olá, boa tarde. Eu tenho uma dúvida sobre o clube. O clube Tá, ficou mudo, cá, ficou mudo. Tá mudo, Cá. Tire do mudo, tá mutado. Isso. Quer que eu passe para a pergunta de Adriane e depois você volta? Depois Ela você volta, ela prefere? está no celular, acho que deve ter mutado. Uhum. Então, vamos para a pergunta de Adriane Brasil. A neuropedagogia seria uma prática educativa inovadora, Lúcia? Olha, eu não digo que inovadora, porque ela já tem um bom tempinho, apenas agora ela está emergindo, vamos chamar assim. Mas eu sou daquela que eu gosto de mix de ferramentas, sabe? Mix de técnicas, mix de tecnologias, porque o caldo fica melhor do que a aplicabilidade. Ah, isso agora é moda, isso é legal, só vou aplicar isso. Faz sentido com alguns alunos, o aluno não, aprendente, e não vai fazer sentido para outros. Então, eu gosto tudo que é ligado até à física quântica, viu, gente? Tudo que é energia, vibração, atração, eu gosto de tudo isso. Mas quando isso Multidisciplinar, hein? Olha aí, ó. nós temos que ser hoje a palavra é pluralidade, transdisciplinaridade, interdisciplinaridade. Tudo isso faz parte desse bom caldo que um educador tem que se permitir tomar todos os dias. Porque senão você vira fanático, e o fanático é cruel, né? É só a técnica dele que dá certo, que é a melhor. Mas eu adoro tudo que é ligado à neuro, à ciência, pedagogia. Eu gosto mais andragogia. Eu estou escrevendo meu 5º livro e chama-se Andragogia Eubiótica. Então, é algo também além daquilo que todo mundo só fala pedagogia. Pedagogia vem do grego pedagos, a técnica de ensinar crianças. A andragogia vem de andragos, técnicas, metodologias que são muito diferentes de ensinar adultos a aprender. E ainda fala eubiótico, o que é eubiose? É a ciência de viver em harmonia com as leis universais, com o bem, com o bom, com o belo, com a ética, transmutando caráter, moral. Gente, é muito além. É quase que uma iniciação humana, que a gente diz, se colocar a caminho de algo que nos leve para o alto e não só para a frente. Não se diz, está indo para onde? Para frente, não. Para frente eu consolido e vou para o alto. Consolido no outro patamar de nível superior e vou para o alto. E assim é que nós temos que ir. Acho que falei muito, né? Mas agora tem acho que a K já voltou, né? Ou não? Ainda não. Tá? Você tá aí? Consegue falar? Talvez não. Caso você esteja ouvindo a gente, o clube está à disposição para falar. Eu aproveito também para explicar um pouco, né? Talvez a gente possa tirar a sua dúvida assim. O clube de ciências hoje, ele tem a proposta de ser uma plataforma educacional, né? Tendo uma perspectiva de educação, de projetos educacionais inovadores, né? Então, nossa convergência com Lúcia também está muito atrelada a esse ponto, né, específico. Hoje o clube ele está organizado, ele tem um coração dele, se a gente pode dizer assim, que é a diretoria de ensinos e de projetos educacionais. Então, é o nosso coração. E aí tem todas as diretorias, as outras diretorias que amparam, né, e dão estrutura, criam estrutura para que os projetos educacionais possam rodar com maior facilidade, né, com maior mobilidade. Então, a Késia, por exemplo, fica responsável pela diretoria de comunicação e marketing, né? Apesar de vários outros membros ajudarem, apoiarem com essa diretoria, mas Késia hoje
é a head, como a gente diz, né? A gente tem a diretoria de RH, hoje, acho que a Ellen não está aqui, estava aqui, se saiu, não sei se saiu. E a gente tem hoje a diretoria de gerenciamento de projetos, né? A gente tem a diretoria também de relações institucionais, administrativa, financeira. Então, todas essas outras diretorias, elas possibilitam que a diretoria de ensino possa funcionar bem, organizacionalmente bem, né? A gente está em processo agora de transformar o clube em uma associação, então ter CNPJ, né, o que é interessante para caso a gente concorra a editais de fomento, né? O clube possa também estar enquadrado. Perfeito, muito bom. Então, hoje é um pouquinho, hoje a gente vem abrindo frentes, né, na área de TI, de programação, com profissionais sêniores, né, o Danilo, o Regis, o Lenildo, que são de Santo André, né, acho que não sei se Lúcia conhece, são de Santo André e são programadores. E a gente tem também alguns já engajados na área de programação daqui, da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia, que eu sou aqui de Salvador. E agora a gente está abrindo a frente ambiental, né, uma perspectiva de projetos ambientais com áreas de preservação permanente. E fica esse convite, né, para a Lúcia, para a gente pensar e modelar frentes, né, possibilidades de frentes que você já vem atuando, Lúcia, e que também o clube tenha convergência, né, tenha interesse. Hoje não são só alunos, né, que são membros do clube, a gente tem a Vanessa, que é uma professora do Pará, né, do Colégio Walter Leite. Eu sempre me atrapalho com o nome, não lembro se é Wilson Leite ou se é Walter Leite. Me ajudem, por favor. A Cá está levantando a mão, a Cá está querendo falar. Cá, então fale, tá lá. Fique à vontade, a palavra é sua. Oi, galera, boa tarde. Meu nome é Cauane, eu vim da Câmara Jovem Santos. E eu tenho uma dúvida sobre o clube também, né? Como o senhor já está explicando. Eu não posso abrir a câmera no momento, eu sinto muito, desculpa mesmo. Eu gostaria muito de aparecer no momento, mas eu não posso, estou no supermercado caminhando. A minha dúvida é sobre onde ficará gravado a reunião, para eu poder, verificar as informações que falaram até agora, porque é muito importante. Eu gostei bastante eu estou gostando até agora bastante da reunião, e eu gostaria de ver mais tarde para anotar algumas informações também. Maravilha, eu vou estar disponibilizando o link para todos os inscritos, né, no Google, que fizeram a inscrição no Google Forms, tá bom? Aí você vai estar recebendo um e-mail também com o link. Muito bom. Tá bom, muito obrigada. Um prazer. Eu posso mandar aquele link do Google Forms para algum amigo meu? Eu fechei agora, né, como a nossa live começou às 16, às 14h30, então eu fechei a inscrição, né, para que pessoas não se inscrevam mais tarde, achando que vai ter a possibilidade de receber o link. O processo não é automático, né, de receber. Aliás, eu acho que você está trazendo bem, né, Matheus? É outra coisa, para quem aqui já é professora, já deve estar percebendo. As pessoas diferem uma da outra. Tem aquelas que participam e ainda solicitam. Você poderia disponibilizar para que eu, com outro olhar, com uma outra forma, ainda aprenda mais? Isso é maravilhoso. E tem aqueles que você convida e a pessoa não vem, e nem sabe se vem ou se... Já diz assim, vai ficar gravado? Então depois eu assisto. Verdade. Tem diferença, sim. Então, hoje, a prática tem sido essa. Para aqueles que vêm, fica disponibilizado, né? Até para instigar as outras pessoas quererem vir aos próximos encontros. Com certeza, com certeza. A gente, Lúcia, tem muita possibilidade aí de estar pensando, né, em modelagens, né, e estando em convergência com o que você vem construindo esses anos, né, de educação inovadora, de práticas educacionais inovativas.
Estamos chegando no seu horário, né? Daqui a pouco já tem outra reunião e Já à noite tem eu faço outra. um programa. Eu tenho ainda um programa de TV que me colocaram todas as terças à noite, Que que é maravilha! Papo Empreendedor, porque eu lido com empreendedores, intraempreendedores, startups, então ainda tenho até 10 horas da noite. Maravilha! Agradecer aos membros do clube, né, que tanto participam, que tanto apoiam nesse processo. Eu estou aqui na frente, né, na linha de frente, mas por trás a gente tem uma equipe grande que trabalha, né, na construção dessas atividades. A Ellen, a Késia, o Vitor. Então fica o nosso agradecimento também a eles, né, que sempre corroboram nessa construção. Lúcia, suas considerações finais, alguém tem mais alguma pergunta? Bom, então, indo para os finalmente, já com saudades de vocês, né? Ousem fazer a diferença. A ousadia, ela é mágica. Quando dizem, né, a frase não é minha, que o cosmo conspira a favor de quem tem bons propósitos a cumprir, isso é verdadeiro. Permitam-se, então, a levar ideias diferentes, ousarem em quaisquer ambientes onde vocês estiverem, porque a gente já vem com tanta coisa boa para compartilhar. Então, sucesso a todos. Espero todos lá no topo. Nós temos que chegar juntos ao topo. Um beijo, sejam felizes. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Lu. A Nidal está quietinha. Eu queria dar um beijo na presencial. Ela está ali quietinha. Nidal me falou que ia precisar dar uma saidinha, mas falou agora, tem uns 5 minutinhos. Tá bom. Viu? Gente, obrigado, então, pelo tempo de vocês, pela presença virtual de vocês. A gente, então, encerra hoje, e ao longo desses dias a gente vai estar disponibilizando aí a programação para esse primeiro ciclo. Tá bom? Gratidão. Obrigado. Acho que o pessoal não quer saber. Lúcia, foi lindo ter você nessa tarde, viu? Eu que agradeço o carinho. Tchau, Lu. Valeu. Tchau. Dizem que quem abre a porta tem que ser o último a fechar. Então, eu e o Matheus temos que conduzi-los até a porta. Não podemos sair. É verdade, Lúcia. Tchau, obrigada, deu para aprender bastante. Eu espero ver vocês de novo. Até breve. Até breve. Até breve. Hoje tem palestra até conversa, gravação até 10 horas, Lúcia? Nossa! Acabo às 10, acabo. Jornada tripla, né, não? Acelerado. Mas é gostoso, né? São turmas diferentes, coisas que nos desafiam. Eu sou movida a coisas diferentes. Eu não lido bem com mesmice. Então, vem todas essas propostas que não são indecorosas, então eu aceito. São coisas que me cutucam também, né? Então eu aceito. Vamos lá, vamos juntos, vamos fazer, vamos acontecer. Sim. Vou saindo, então. Késia, Everton, Roberta, me despeço de vocês. Lúcia, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a você e a Nidal pelo convite. Amei. A Késia e a filha que fez o nosso cartaz. Tem que dar o crédito para a filha. Beijo. Beijos. Beijos e queijos. Tchau. Beijo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, agora vamos sair? 1, 2, 3, já? Já. Já. Já.